preciso ouvir tua voz. Shen alo labro uruho kadishu. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês também que nos acompanham nas redes sociais. Muito obrigado a presença, a companhia de vocês aqui na paróquia Paulo Apóstolo. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, hoje ouvimos nas duas leituras a primeira, em que o Senhor nos deu uma grande graça. Primeiro, a graça do batismo, porque com o seu coração aberto na cruz, saiu água. Então, quando nós mergulhamos no batismo, nós entramos nesta filialidade com Deus. Deus se torna nosso Pai e nós os seus filhos. Vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Ali, pela água do batismo. A água que saiu peito aberto de Jesus na cruz, mas também sangue, que é o que nós também vamos viver ao longo da nossa caminhada como povo de Deus, comendo e bebendo do seu corpo, mas o sangue. Então, sangue e água nos faz ser este povo em aliança com Deus. Uma coisa é ter um contrato. Quando eu faço um compromisso com uma pessoa por meio de contrato, por que o contrato? É uma segurança que me dá de que em algum momento, se alguma coisa não for respeitada e cumprida, eu tenho um contrato assinado por mim e por ambos, e pelo outro, e com testemunhas para provar que combinamos entre si, de forma recíproca, tal coisa. Isso é, vamos fazer um contrato. Deus não faz contrato conosco, porque da parte pelo menos de um, a fidelidade é fiel. Então o que Deus nos chama é para uma aliança. Tanto é que ele diz, não mais nos chama de servos, porque servo tem que assinar contrato para entrar e ser fechado, para ter seus direitos e seus deveres, né? O patrão vai cobrar os deveres, o funcionário vai cobrar seus direitos, e o que nos dá segurança tem que ser o contrato assinado. Mas a aliança com Deus é diferente. A aliança é quando eu tenho totalmente confiança e fé naquele com quem eu estou aliançado. Então, quando eu faço um contrato, é porque eu não tenho segurança na instituição ou naquelas pessoas. Então é um contrato para me dar segurança e dar segurança a ele. Ambas as partes. Aliança não. Aliança é quando eu me coloco totalmente à disposição daquele, porque tenho plena confiança nele. Deu para entender mais ou menos? É muita coisa para explicar. Mas aliança e contrato. Então Deus não faz contrato com a gente, nem quer um contrato da gente com ele. O que Deus quer conosco é uma aliança, e é uma aliança eterna. É a primeira leitura. E isso já começa ali a partir do batismo e vai ser cotidianamente dada por meio da liturgia da missa. Sangue e água. É o batismo. Todas as vezes em que somos batizados, nós agora entramos, mergulhamos nesta filiação com Deus, Abba Pai. E o abraço que damos no Pai é estar sempre em comunhão com o teu sangue. Eu vou falar isso daqui a pouco melhor sobre a questão do sangue. A segunda leitura, e ainda mais, o apóstolo ainda perguntou àquele povo se eles
foram batizados, eles nem sequer sabiam o que era batismo. Que raio de coisa é isso? É cada um de nós, quando também lá, algum dia em nossa vida, nós passamos pelo processo do batismo, simplesmente por uma tradição, por um costume, porque falam isso ou falam aquilo, mas não pela sua essência, sem ter um pleno conhecimento. É por isso que a igreja exige que tenha um curso de preparação para o batismo, para que pais e padrinhos, e depois possam se ensinar os filhos, verdadeiramente que está ali. Porque os sacramentos é um sinal invisível, ou melhor, o sacramento é sempre um sinal visível de graças invisíveis e que imprimem caráter na pessoa, e caráter indelével. A segunda leitura, a gente viu o apóstolo falando que os verdadeiros homens que estão na aliança de Deus não estão preocupados se serve a Apolo ou se serve a esse outro indivíduo, mas que devemos seguir a uma só pessoa, a Cristo. Enquanto haver inveja, ciúmes e intrigas entre nós, um só povo e um só Deus, ainda não estamos verdadeiramente no que é o batismo. Então Deus vai querer dizer, e sempre está querendo nos dizer como igreja em Volta Redonda, que Ele tem grandes coisas para nos dar, e já até nos foi, isso já é nosso, é uma herança que foi nos dada até dos nossos antepassados até chegar a nós. É o que a segunda leitura aqui vai dizer. Mas nós não estamos preparados, porque quando o apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho que falar com vocês como homem, como um ser humano, porque se eu fosse falar como um ser divino, por causa das coisas divinas, vocês não vão compreender. Porque até das coisas humanas que falam, vocês ainda ficam meio que confusos. Até quando falam de questões humanas. Aí, na segunda leitura aqui, o apóstolo Paulo vai até nos chamar de crianças. Então, vocês são como crianças, bebendo leite ainda. Em Coríntios capítulo 13, ele disse, quando eu era criança, pensava como criança. Mas e agora? Cabe a você olhar no espelho da vida espiritual e dizer, sou uma criança ainda diante da graça de Deus, diante de Deus, ou já sou uma pessoa madura, pensando como uma pessoa madura? Estamos diante do fim do discurso do Sermão da Montanha. E Jesus quer dar a conhecer agora aos seus discípulos a ação que devem fazer. Ele veio para estabelecer a possibilidade das pessoas escolherem ou ele ou os outros. O homem e a mulher, quando entram na igreja, a mulher de noivo, o homem com terra, vão fazer uma aliança juntos. Isso é um contrato de um homem com uma mulher. Agora, a aliança com Deus começa pelo nosso batismo. De uma forma sentenciada, foge a personalidade dos verdadeiros discípulos, capazes de romper com os laços de sangue, a fim de formar essa verdadeira comunidade com Ele. Os laços familiares são importantes, porque representam os vínculos mais fortes do amor entre pais, os filhos e os seus parentes. Todavia, o amor a Jesus é muito mais do que isso. Ele veio além e por isso deve ser prioritário em relação àqueles. Neles se contempla de modo pleno o amor de Deus por nós e em nós. Fazemos uma escolha, ou por Jesus, fazemos nossos projetos dele, assim sendo, nos tornamos dignos do seu seguimento. Pois ele nos diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Portanto, é renunciando tudo o que nos prende ao passado, ao corpo
matéria representados no pai, na mãe, nos filhos, que nos tornamos agora verdadeiros seguidores de Cristo. Muitos dos apóstolos, Jesus passou por eles estavam fazendo o que estavam fazendo, disse: vem e segue. Eles abandonaram tudo e seguiram o Mestre, porque estava diante de alguém que não faz com a gente contrato, é alguém que quer com a gente aliança. Quem nos convida à aliança? É você para com Deus ou Deus para com vocês? Deus com Deus para com nós. Uma vez eu passei de batina ali na ponte indo para do Aterrado para Amaral Peixoto, e tinha um garoto hippie, vendendo aquelas coisas de hippie, sentado no chão todo hippie, me viu com a batina e perguntou: nossa, que legal, você é padre ou é estudante? Eu falei: eu sou já padre. Ah, que bom, então eu vou lhe fazer uma pergunta: você confia então em Deus? Você acredita em Deus? Aí eu disse para ele: não importa se eu confio, se eu acredito em Deus. Deus confiou e acreditou em mim primeiro. Se Deus te convida para uma aliança, meus irmãos, é porque, olha que interessante, é Ele querendo dizer que Ele está confiando em você. Conto contigo, é isso que Jesus quer dizer. Por isso que Ele liga com a gente, viu, Vicente? Quando a gente sai, porque Ele tem esperança em você, exclusivamente em você. É fácil ouvir e ver pessoas dizer que vai ter uma aliança com Deus. A Ludmila Feber, aquela pastora evangélica, canta uma música muito grande da aliança, né? De ter uma aliança com Deus. Aquela música fala tudo, é um combate contra o mal. Eu vou ter que vencer o demônio, vou ter que vencer o mundo e vou ter que vencer a mim mesmo, para ter ali uma aliança com Deus. Mas o interessante não é eu quem peço uma aliança com Deus, é desde o Antigo Testamento, desde que o mundo ainda nem era criado. As crianças vão aprender isso no catecismo, né, Kevin? Deus já fez uma aliança com a gente. Não é um pacto, não é um contrato, é uma aliança, mostrando que Deus ainda confia em nós. A nossa relação com Deus não pode limitar-se a convivências familiares. Acreditar em Deus, isto é, acolher o dom da fé que Ele mesmo nos oferece gratuitamente, é assunto do coração, que não pode ficar pela fachada ou limitar-se a determinados momentos. Deus ama-nos por primeiro e a todo o tempo inteiro. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus é uma sentinela em mim e na sua vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por isso, a nossa divina liturgia deve corresponder a uma vida coerente, de que serve a mim a multidão das vossas vítimas. Quem reclama de vós semelhantes dons, ao pisardes o meu santuário? Quando levantas as vossas mãos, afasto de vós os meus olhos. As vossas mãos estão cheias de sangue, de vítimas, de ofertas, não sei nem de quem para quem. Não agrada a Deus as ofertas quando a vida de quem as faz está má. Começando por antes de vir aqui ofertar, fazer a tua oferta, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e faça a tua oferta. Já começa por aí. Quem falou isso? Santiago, quem criou essa liturgia. Eis o que realmente quer. Uma vez purificados, sim, há que participar da justiça. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, porque só agrada a Deus o sacrifício que está em harmonia com a vida. Toda a nossa vida, meus irmãos, há de tornar-se uma oferenda de amor ao Pai em comunhão com o sacrifício em Cristo, motivado pelo amor a Ele realizado. Mas quando estou ali, sendo chamado por Ele, não, Senhor, espera eu sepultar primeiro meus pais. Jesus vai dizer: deixe que os mortos sepultem seus
Ah, não, Deus, eu tenho que cuidar dos gatos. Ah, Deus, eu tenho que fazer isso. Deus, eu tenho que fazer aquilo. Depois eu vou. Não são palavras. Deus não se importa com as nossas palavras. O que Deus nos vigia e nos olha é as nossas atitudes. E não aquelas em que eu faço na frente dos outros. É na intimidade que Deus me conhece. Quando eu passei a semana toda lá na luta, quem é o Padre Fé? Te chamei para a oração onde o Senhor estava. Te chamei para os estudos onde o Senhor estava. Porque eu quero, filho meu, eu quero, filha minha, te dar conhecimento. E o conhecimento é os fatos. Muito mais, filho meu e filha minha, eu quero te dar sabedoria. Mas, Senhor, o que é sabedoria? Pergunto eu. Pois bem, sabedoria é saber lidar com os fatos. Olha. Mas o amor é algo de muito correto. Amar a Deus comporta amar o irmão, a irmã, amá-los no seu ser concreto, na situação em que se encontra. Fazer-lhe o bem pode traduzir-se em grandes gestos, ou mais provavelmente em gestos cotidianos, que facilmente definimos como pequenos e a que nos sempre damos a devida devoção. São exatamente, meus irmãos, estes gestos, aparentemente banais, os que mais nos custam a fazer com amor, principalmente quando temos bela frente ou à nossa frente pessoas difíceis de lidar. Deus não nos quer diante de anjos. Na verdade, Deus nos quer diante dos demônios para nos amadurecer. Mas se eu colocar um grupinho de demônios no mundo de cá e um grupinho de anjos no mundo de cá, ou vice-versa, a gente vai procurar. Vou perguntar para vocês vão procurar qual mundo? O dos anjos. Porque a gente corre dos problemas, a gente corre das dificuldades. Esquece que eu já falei aqui que problemas e dificuldades não existem, isso é um conceito. O que existe, meu irmão, o que existe, minha irmã, é um amadurecimento. Quando passamos por essas coisas na vida, é para deixar de ficar bebendo do leite, como criança, como o apóstolo falou aqui hoje. Mas que a gente agora, quando pensava como criança, quando era criança pensava como criança, mas agora eu sou adulto, tenho que pensar como alguém maduro na fé. E para me amadurecer na fé, é preciso a gente ser colocado diante de conflitos, para saber como eu lidou com conflitos. Já vi pessoas que rezam rosário. Rosário são 4 textos agora, né? Já vi pessoa rezar não sei quantos, 4 textos durante o dia. Aí hoje eu rezei o rosário. Hoje tem dia que pode dizer assim, rezei 4 rosários hoje. Está na Rede Vida, século XXI, está na Canção Nova, está não sei aonde, na TV Evangelizar, assiste missa atrás da outra, mas quando tem apenas um não do marido, não sabia lidar com o respeito humano. Não aprendeu nada. É o que Jesus disse aqui no começo desta homilia. Quando você faz as suas orações, eu corro de você. Suas orações, eu vomito as suas orações. Porque não são os blás, blás, blás. Porque para Deus, sim, oração é blá, blá, blá. Deus não quer ouvir. Porque a maior oração é o que ela quer dizer. Oração. Ora de ação. É a minha atitude. Existe a oração mental, a oração vocal e a oração mental, vocal e a oração do corpo. Os 3 têm que estar sempre em sintonia. De modo que quando eu for desafiado, seja lá por quem for, corpo ou espírito, eu tenho conhecimento e essa sabedoria que Deus quer dar para responder a essas coisas. Caso contrário, ainda sou como uma criança. Não aprendi nada. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio. Foi ou não foi? Se ele, que é o Filho do Homem, que não tem nem onde reclinar a cabeça, quem dirá vocês então?
nós também não seremos conduzidos por Deus diante dos demônios do dia a dia, para ver quais são as nossas respostas diante das tempestades, dos desafios, dos problemas, das dificuldades. É ali que nós somos provados se somos verdadeiramente discípulos e cristãos. E discípulo é aquele que está aprendendo com o mestre. Aí você vai provar para Deus se aprendeu ou não. Caso contrário, é como criança. Portanto, receba e evangelize, ajudando no que podes no processo da evangelização. Converta-te e tome partido em Jesus, renunciando ao apego às coisas materiais, seja um homem, seja uma mulher, livre dos bens que hoje existem e amanhã acabarão, porque tudo passa, tudo passará, nada fica, nada ficará. Deus promete. Obrigado, Senhor, por me ter chamado a percorrer o teu próprio caminho de oração total no meu sacerdócio. Não seja correto. Até a imolação. Obrigado porque vais à frente agora, Senhor, estimulando os nossos passos com exemplo e amparando-nos com a tua graça. Sabe, Senhor, como somos fracos. Ai, como somos, ainda crianças. Mas acreditamos, Senhor, estarmos no teu colo, acolhidos e abraçados por ti. Até pela mãe que no seu colo nos amamenta com leite espiritual. Obrigado, Senhor. Porque vais à frente, estimulando os meus passos com teu exemplo, amparando-me com tua graça, porque sabe como sou fraco e tantas vezes cambaleei para lá para o outro. E ao sabor das minhas inclinações, mas tu tens uma paciência infinita para conosco e nos espera. Me fazes ouvir a tua voz e me estende a tua mão misericordiosa. Que jamais me falte a tua graça, Senhor, para arriscar a minha vida, que seja mais pela tua palavra, para ser ousado com poder, e que a vida por ti em ti, contigo, por ti em ti, seja para fazer ao bem aos meus irmãos. Não me deixes cair no formalismo de uma vida rotineira, como se eu fosse uma samambaia na topeira ou uma ameba, só para nascer, reproduzir e morrer. Mantém-me, Senhor, com autenticidade de amor para contigo e para com o meu próximo no cotidiano da minha vida, sabendo que lá é que me espera. E queres, Senhor, me recompensar quando ali me chamar, e aonde estiver, Senhor, ali eu lhe responder. Uau! Orubo Kalisho. Oxarigo, amém.